Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas do YouTube, Instagram e Facebook. Hoje, um dia especial aqui, né? Como todos os outros, mas hoje a gente recebe o Wilson Roberto Zanon, ex-jogador de futebol da Ponte Preta, do Vasco da Gama. Zanon, prazerzaço em recebê-lo. Seja bem-vindo à Uniara. A gente agradece demais a sua presença. Muito obrigado. Quem agradece sou eu. E espero contribuir em alguma coisa, sei lá, da história aí, se eu puder ajudar em alguma coisa, né? Zanon, conte para nós como é que foi o seu começo na Ponte Preta, em Campinas. Como é que foi chegar a ser jogador de futebol lá nos anos 70? Como é que foi isso? Olha, eu sou de Araras, nascido em Araras. E eu era coroinha da igreja lá do bairro onde eu morava. Então tinha os joguinhos, né? E aí foi feita uma seleção de Araras para jogar contra o Guarani. Contra o Guarani? Contra o Guarani de Campinas, que era aniversário da cidade, aquelas coisas, né? E eu joguei muito bem no jogo e o Guarani queria me levar para Campinas. Mas eu não era ligado assim a futebol. A minha cabeça era outra. Eu sempre pensei em ser agrônomo, desde pequenininho, sempre pensei em agronomia. Bom, mas aí o que aconteceu? Eu falei, pai, eu não vou. E o meu pai era apaixonado por futebol. Seu pai queria que você fosse jogador? Queria que eu fosse jogador, mas eu não queria. Bom, passou. Depois de um certo tempo, a igreja lá onde eu era coroinha, o lugar do nosso timinho, né, recebeu uma carta da Ponte Preta, falando em mim que queria que eu fosse para lá fazer um teste, papapá. Aí, um dia, pegaram a minha chuteira, sem falar nada para mim, conversaram com meu pai. Sim. E colocaram a minha chuteira dentro do carro, sem me avisar de nada. Fizeram a revelia? É, sem me avisar de nada. Encostaram na minha casa, meu pai falou, estão te chamando. Eu peguei e me puseram dentro do carro, falou, agora você vai lá para Ponte Preta. A Forceps? Foi a Forceps. Aí me levaram para Ponte Preta. E aí eu fiz o teste lá, passei, aí fiquei, né? Fiquei. Mas não era o que eu queria, não. Não era o que eu queria. Por outro lado, foi muito bom para mim o futebol, por quê? Nós éramos, a minha família era da fazenda de Araras. Sim. Eu era muito... Você era o homem do campo. O homem do campo e... Um menino do campo, né? Só que eu sempre estudei desde menino. Tanto que eu fiz educação física e contabilidade. Mas, assim, de vida, era totalmente inocente. Totalmente inocente. E quando nós chegamos lá na ponte, já falaram para mim, a terça-feira você já vem com a mala, com a sua roupa, você vai ficar aqui. Na concentração lá. Com a turma lá. Exato, e tal, né? Porque eu ia começar a geralmente treinar. Era embaixo do estádio, geralmente era embaixo da arquibancada. Né? Foi lá que eu fiquei. Nós ficávamos ali. Embaixo da arquibancada. Embaixo da arquibancada. arquibancada. Ela tinha as categorias de base. Eu, Oscar, Carlos, Polozzi, todo esse povo. Os monstros da seleção brasileira. Nós ficávamos embaixo da arquibancada. Sim. Só que aí que entra que eu acho que foi importante para mim o futebol. Porque a minha mãe punha, quando eu ia viajar no começo da semana para Campinas, a minha mãe fazia a minha malinha, punha as minhas roupas da semana e colocava bolachinha, coisinha, sabe? Coisas de mãe, né? É. Só que aí o pessoal chegava meio mamado, sabe? Sim. E metia o pé na minha bolacha, comia tudo na minha bolacha, porque eu era muito bobinho. Sim. E falava assim, ó, fica quieto aí, moleque, senão vai ficar ruim pra você, hein? Eu falava, meu Deus, mas não estou fazendo nada. Só que, infelizmente, e é a verdade, o nível intelectual, a maioria dos jogadores, não que eu seja não, mas eu, com as pessoas que eu convivia, com o Oscar não, Carlos não, sabe? Mas
não pensava em meninas de escola, nada. Absolutamente, sabe? era uma outra época também. Era outra época, era diferente. Aí, mas logo eu fui para a seleção brasileira de base. Eu era o mais novo da seleção. Eu tinha 17 anos. Tinha um campeonato mundial na França, em Cannes. Hoje não tem mais. E eu era o mais novo. E nessa seleção tinha Carlos, tinha Vanderlei Luxemburgo, tinha Carlinhos do Fluminense, Sim. tinha o Batista do Internacional, tinha o Cláudio Adão, tinha o Marcelo de Oliveira, que foi técnico do Palmeiras, sabe? Sim, então, aquilo ali... Aí eu me empolguei, menino, 17 anos, o mais novinho da seleção, na seleção brasileira, então foi aquela coisa para mim, né? E aí quando eu voltei da seleção, nós fomos campeões lá em Cannes, quando eu voltei da seleção, aí os meninos lá que roubavam minha bolacha, me comiam, tudo, já ficaram assim, agora não dá para mexer com o menino não, porque aí eu custava. Eu era caro, a Ponte queria investir em mim, né? Sim, então, ninguém mexia mais comigo. E aí eu comecei a ficar esperto, aquilo me deu, sabe? Sabe? Aí eu comecei ali que eu cresci, assim, ao lado de vida. Mais malandro, né? Malandro no bom sentido. No bom sentido, né? Exato. Então, para mim, por isso que eu digo que o futebol, para mim, foi importantíssimo. Para a minha vida, sabe? E depois eu fui embora, fui pro Vasco, né? Não, mas aí quando você chegou lá no Juvenil, quem estava lá como treinador? Tinha Mário Giuliato, tinha Cilinho, o Cilinho. Como é que era treinar com o Cilinho? O Cilinho, para mim, foi um dos técnicos que eu tive que mais treinava. Como assim? Era treino, repetição. Era muito trabalho. E eu acredito hoje que ele foi o que eu mais trabalhei quando jogava, foi com o Cilinho, sabe? Ele era um técnico muito bom. Mas tive Zé Duarte, que também era um amor de pessoa. Sim, mas aí você estava no Juvenil, não é? Mas você já treinava com juniores? Você já jogava com o profissional? Já. Eu fui meio... Como é que foi essa transição? Eu fui meio precoce. Como foi essa transição entre o juvenil e o profissional? Teve um dia que o seu Zé falou para mim... Você está falando do seu Zé Duarte? Zé Duarte. Que era treinador da Ponte do profissional? Profissional. Tá. Profissional. Aí me chamou e falou, você vai jogar amanhã. Ia jogar contra, se não me engano, contra o Noroeste, alguma coisa assim. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, Noroeste. Amanhã você que joga, hein? Falei, tá bom. Sem do nada, assim? Não, me chamou lá na salinha dele, conversou, papapá, porque eu era isso, era aquilo, né? Que eu tinha condição, aquelas coisas, né? Quer dizer, ele me deu moral, me deixou forte. À vontade, confiante. À vontade, passou muita confiança, né? E eu estreiei no profissional. E eu arrebentei com o jogo. Nós ganhamos de 3-0 e eu fui escolhido, ganhei todos os prêmios que tinha rádio, na época era motorrádio, né? Aquelas coisas, sabe, antigamente? Motorrádio, mais não sei o que, do carro, um toca-fita do carro, TKR na época. Sabe? Que era o must, né? Só que eu era muito novo também, eu não podia dirigir. Então meu pai guardava o carro em casa, punha uma lona em cima, e eu pegava o Danúbio e ia para Campinas treinar, entendeu? Foi assim que começou, depois aí jogava sempre, né? Sim, mas você... Vamos falar do Zé Duarte. Sim. O Zé Duarte foi um treinador... Foi. Um dos grandes treinadores dos anos 70, dos anos 80, né? Sim. Como é que era ele? Se você falasse assim, o time vai entrar em campo, como é que era? Era um cara organizado? Não, era. Ele era muito sério, mas ao mesmo tempo ele era muito paizão. Pelo menos comigo, sabe? Ele me tratava como se eu fosse filho dele, sabe? Sei. Então ele me deu muita confiança. Tanto que eu comecei no profissional com ele, sabe? O profissional meu foi com ele. Então ele me passava
essa confiança, eu, em consequência disso, eu entrava com muita determinação para jogar. Sim, muita vontade. Né? Muita vontade. Porque você era zagueiro, né? Não, era meio campo. Você era meio campo? Meio campo. Eu era volante. Só que na época não era 2 volantes, primeiro volante, segundo era volante. Um só. Era um meia direita e meia esquerda. Só que nós éramos... eu era técnico, sabe? Sim. Não era você não era aqueles brucutuzão que saia dando pancada não, era de você distribuía a bola, jogava. Isso. E também tinha de cá junto, né? Esse povo aí, quer dizer... Então esse é um outro dado, né? Porque quando você faz essa transição e você está na Ponte Preta, e a gente está falando uma Ponte Preta aqui dos anos 70, que, do meu ponto de vista, uma das melhores da história. Então você tinha Carlos Edson, Oscar Polozzi e Odirley. Não era o Edson ainda. Não era o Edson? Era o Jair Pisserni. Jair Pisserni, isso, era lateral direito. Oscar, né? Polozzi. O Polozzi veio depois de mim ainda. O Polozzi veio depois de mim. O Polozzi jogou a primeira vez que ele jogou no profissional. Foi um dia que nós jogamos contra a seleção brasileira. Ele é mais novo que você? Não, ele é mais velho que eu, só que eu fui antes dele. Ele veio depois de mim. Tá. E o Odirley. Depois tinha eu, tinha Marco Aurélio, tinha o Ricá, tinha o Lúcio, Rui Rei. Rui Rei, antes tinha o Parraga. O Parraga, que jogou na Ferroviária. E o Tuta, entendeu? Você pegou uma das grandes Ponte Pretas. Foi. Assim. Como é que era jogar com essa turma, amigo? Você olha no gol, tem o Carlos para dar uma segurança. Você olhava na lateral direita, tinha o Pisserni. Você olhava na zaga, tinha o Oscar, que depois foi zagueiro da seleção. Sim. O Carlos foi goleiro da seleção do Corinthians. Sim. O Oscar foi pro São Paulo. Como é que era jogar com esses caras? E já que você falou em seleção, na época a seleção que eu fui com os 17 anos, o Carlos era o goleiro. Era um grande goleiro. Azarado. Era um grande goleiro. Ele era azarado pra caramba, mas ele era um bom goleiro. Ele era uma pessoa muito humilde, tímida. Humilde e tímido. E até hoje, eu ouvi acho que alguns anos, uns 2 anos atrás, aí, não mais, mas do mesmo jeitinho, mas é uma pessoa fantástica. Né? Tem um jeito dele, né? Sim. Ele não tinha muita sorte, né? Mas ele jogava muito. Mas ele jogava muito. Jogava muito. muito. Nossa, era um grande goleiro. E grande pessoa também. Sabe? E o Oscar? Fantástico. Como zagueiro era um cara sensacional. Fantástico, profissional pra caramba, sério. Nossa, é que nem meu irmão, a gente se fala até hoje. É mesmo? Você fala com ele até hoje? Ele tem um sítio lá em Atibaia? Ele tem não sei se é um sítio, tem um CT. Ele tem um hotel, um CT maravilhoso, se você tiver a oportunidade de visitá-lo. É muito bonito. São 5 campos oficiais e muitos clubes no final do ano, no início do ano, fazem treinamento lá, preparação lá. Inclusive, ele ficou sabendo que eu tinha aposentado, no caso, ele me chamou para dar aula lá, porque ele tinha muitos meninos de fora lá. Sim. Na época que eu fui lá, tinha só de coreano, tinham 32. Então, ele treinou no futebol asiático, né? Ele jogou lá no Japão, se não me engano. Ele que foi o primeiro a ir para o Japão, se não me engano, brasileiro, sabe? Sei. E aí tinha ali no CT dele, as pessoas mandavam jogadores para evolução, treinamento. Então tinha 32, na época, coreanos, tinha italiano, tinha russo, tinha neozelandês, tinha americano, tinha inglês, tinha tudo. E você treinava todos esses caras depois? E eu treinava uma faixa etária, sabe? Entendi. Então eu treinava com a molecada, fazia fundamento, como é que fala? Os principais, os fundamentos, chute, cabeceio, sabe? Pé direito, perna esquerda, coordenação, que é muito importante para a criança quando é pequena, é muito importante a coordenação. Eu fazia isso. Porque eu não tinha... É que a gente era muito amigo. Entendi. Nós éramos amigos de final de semana, quando nós não tínhamos carro, que nós éramos juvenis. Ele vinha para minha casa em Araras, dormia em casa. Aí outra semana eu ia para a casa dele em Monte Sião, dormia na casa dele. Ele é de Monte Sião, de família. Então nós somos amigos até hoje. Até hoje somos amigos. Ah, que legal, que bom. Então, dando sequência aí você fica... E aí você fica na Ponte Preta até quando? Eu fiquei até 78. Mas, na verdade,
eu nunca mais fiquei bom do meu joelho. Por quê? Como que foi essa contusão? Nunca mais. Como que foi? Como que foi essa lesão? Foi uma lesão contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Nós estávamos jogando e eu fui dar um drible no Mário, que era um meio-campo. Mário, meio-campo. Meio-campo, e ele me pegou. E aí, meu joelho foi embora, o ligamento, tudo, né? Sim. É outro fato importante dessa época aí que eu lembro e para dizer de uma pessoa que acabou o jogo, aí eu fui retirado de campo, tudo, né? Eu estava todo enfaixado no vestiário. Quando acabou o jogo, o Sócrates foi lá falar comigo. Ele foi pro vestiário dele, se trocou, tomou o banho dele e foi lá falar comigo. Garoto, calma que tudo vai dar certo, sabe? Eu era um moleque, aquilo para mim, sabe? Uhum. E eu nunca mais esqueci disso, sabe? Foi uma pessoa... Sócrates, sensacional. Sensacional. Né? Uma figuraça. Sensacional. Né? Ser humano incrível, né? Sensacional. Eu acho ele a diferença dele pro Raí é que ele era cada um tem a sua opinião, pelo amor de Deus, claro, né? Claro. E é difícil julgar, mas eu acho que eu gostava de ver mais jogar o Sócrates do que o Raí. Ah, com certeza. Entendeu? Não, eu vi o Sócrates jogar, cresci vendo o Sócrates jogar, e depois, um pouquinho mais pra frente, eu encontrei o Raí, eu vi o Raí jogando, entendeu? Não se compara. É que o Sócrates era um cara mais fino na bola, no trato. Era um cara mais técnico. Mais técnico. Né? E o meu ponto de vista, eu acho que o Raí era um atleta. O Sócrates não. O Sócrates era um jogador. É diferente. Entendeu? Existe diferença. Só que tinha uma técnica refinadíssima. O Sócrates fumava, bebia. Bebia. Né? O Raí já era mais... O Raí era atleta. Mas ele era mais força, né? Era atleta. Condicionamento físico. O Sócrates não. O Sócrates era técnica. Refinada. Pura, né? É o meu ponto de vista, né? Mas voltando um pouquinho, me conta os bastidores daquela final de 77, porque até hoje ele é meio obscuro. A verdade... Só um minutinho. Porque né, aquela final foi uma final obscura. Até hoje pairam discussões, enfim e tal. O Rui Rei amanheceu no Corinthians no dia seguinte. Como é que foi isso daí? Olha, eu acho que tem umas coisas que ninguém sabe, que o Dulcídio, que era o juiz da época... Sim, o grande Dulcídio, lembro dele. Não sei se vocês sabem, mas ele era corintiano. Sempre soubemos disso. Ah, então tá bom. Já ajuda um pouco. E ele xingou o Rui Rei. Como assim? Durante o jogo? Teve uma discussão. No primeiro jogo ou no segundo? Quando expulsou. Ah, quando expulsou. Tá. Quando expulsou. E teve uma discussão lá numa bola, não lembro qual lance foi, e o Rui foi conversar com ele. Ele xingou o Rui de macaco. Rapaz do céu. Ninguém sabe disso. Entendeu? Aí o Rui já mandou ele para aquele lugar, né? Xingou ele de macaco, mandou ele para aquele lugar e ele expulsou. Entendeu? E todo mundo caiu em cima do Rui. Todo mundo caiu em cima do Rui. Quando chegaram em Campinas, quebraram a casa do Rui Rei. Quebraram a casa do Rui Rei? Do Rui Rei. Entendeu? Por ele ter sido expulso. E ele não tinha culpa de nada. Não tinha culpa de nada. O Rui Rei era um meninão. Sabe aquelas baladeiro, coisas assim? Falador. Gostava de balada. A gente sabe mas disso. Era um menino. Sim, era um menino, sabe? E aconteceu isso aí, né? Aí eles perguntam para mim, se nem você falou, como é que logo o Corinthians comprou o Rui Rei? Era Vicente Matheus, se não me engano. Vicente Matheus. Agora eu faço uma pergunta para você. Você acha, com toda a malandragem que tinha o Vicente Matheus, iria comprar uma pessoa que se vende? Absolutamente. Do jeito que ele era corintiano, que ele era esperto, sabe? Sim. Um empresário de sucesso, jamais compraria uma pessoa que se vende. Só que ninguém sabe o outro lado da história, né? Porque isso até hoje paira, né? Quando você ouve falar daquela final, aquela final é obscura. Sim. Para a maioria das pessoas. Né? Primeiro porque tem aquela lenda, o Corinthians estava na fila há muitos anos, não ganhava tal. Né? E você jogava lá,
você tinha esses bastidores. Sim, sim. Né? E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Mas o Rui não tinha culpa de nada. O Rui não tinha culpa de nada. Era um meninão que brincava. Às vezes, eu lembro quando nós íamos treinar no bosque, ali em Campinas. Sim, em Campinas, perto da ponte, tinha um bosque. E era gostoso treinar ali, porque puta, árvore, tudo, né? Um negócio. Ficar fresco. Clima fresco, maravilhoso. O Rui falava assim. Ele era meio louquinho. Falava, ô Nicanor, ô Nica, é o seguinte, deixa eu ficar aqui lá no bosque. Ele deitava no banco do bosque e falava assim, nossa, fica aqui mentalizando, deixa eu ficar. Meu treinamento, ele falava treinamento, meu treinamento aqui é de mentalização. Aí o Nica falava assim, o Nica era nossa. Eu tive pessoas muito maravilhosas na minha vida, sabe? O Nica era. Nicanor de Carvalho. O Nicanor de Carvalho. Que era o preparador físico. Preparador físico. O Nicanor falava assim, fica aí então, vai. E nós íamos correr. E ele ficava deitado lá. Só que, por exemplo, nós tínhamos dia que nós tínhamos treinamento só na parte... Todo dia era cedo e tarde. Só que tinha um dia da semana que um período nós não treinávamos. Então tinha um dia da semana que a tarde era livre, por exemplo. Sim. Aí esse dia que era livre para nós, o Nica falava assim, Rui, vamos, hoje é seu dia. Agora você vai mentalizar aqui na pista. E aí ele não tirava folga. Entendeu? Aí ele não tirava folga. Aí ele treinava. Mas a gente estava na boa, a gente era muito unido. A gente era muito unido, sabe? E para mim a vida foi muito importante a Ponte Preta. Muito importante. E como é que era o de cá? Porque o de cá era uma lenda do futebol. Ele é. Todo futebol paulista aí dos anos 70 até o começo dos 80, ele era um cara sensacional. Às vezes ele estava meio gordinho e tal, mas ele jogava pra caramba. Como é que era? Ele jogava muito. Bater falta não tinha melhor. Não. Tanto que todas as pessoas o chamavam de mestre. Inclusive o Zenon do Guarani chama ele de mestre. Chamava ele de mestre. Porque jogava muito. Sim. Nossa Senhora. Só que para mim era bom, porque ele falava que ele preferia jogar bem mais comigo do que com o Vanderlei. Mas aí entra também uma coisa, que eu era moleque, eu corria muito mais. Você corria para ele também. Exatamente, eu corria para ele também. Fazia a vez para ele, não por ser tecnicamente superior, nada disso. É que eu corria muito, eu era um meninão, pô. O Vanderlei já era meio velho, né? Tá, e outra coisa, só que você corria muito e tinha técnica. Tinha. Passava uma bola com melhor qualidade. Eu sou ambidestro. Sim. Sou ambidestro. Então... Ele falava essas coisas para mim, né? Eu ficava todo cheio, de cá falando para mim, menino, né? Então, foi muito bom a minha vida ali, sabe? Graças a Deus. E depois eu fui embora pro Vasco. Então, né? Como é que foi depois? Como é que você... Onde foi seu último jogo pela Ponte Preta? E como é que foi a transição pro Vasco? Como é que você foi parar no Vasco da Gama? É que o Oswaldo Brandão estava na Ponte, sabe? Tá. E tinha os clubes de lá que me queriam. Tinha o Internacional de Porto Alegre, tinha o Botafogo do Rio e o Vasco do Rio de Janeiro me querendo. Aí chegou no Brandão. O Brandão era meu técnico. O Brandão me chamou lá no escritóriozinho dele, lá no estádio, e falou: é o seguinte... Acontece assim. Você tem esses 3 times aqui que estão te querendo. Mas eu acho, por sua maneira de jogar, você tem que ir pro Vasco. Sensacional isso. Sabe? Porque era mais técnico. Que era um time que tinha Roberto Dinamite, Zanato. Sabe? Então, eu acho que você tem que ir pro Vasco. E outra coisa que me ajudou também, que quando era da seleção... E o almirante Heleno Nunes, na época, quando eu fui para a seleção, ele era que era do Vasco. E ele é vascaíno. Ele é vascaíno. Então ele queria. Quando eu fui contratado, ele chegou, me levaram lá na CBD, e o chofer da CBD me buscava. Para mim era tudo, sabe? Muito criança, sabe? Sim. E o chofer ia me buscar lá no Vasco, me levava lá.
seu Heleno falava assim, senta aí. Aí começava a falar, pô, olha, assim, você pode estar na seleção de 82, sabe? Falando essas coisas para mim, sabe? E até me emociona. E eu falei, meu Deus do céu, vai treinar, sabe? Vai para lá, volta para lá. Só que aí meu joelho já não era mais o mesmo. Não era mais o mesmo, né? Aí num jogo lá no Vasco, em São Januário, eu tive uma torção. Piorou, tive que fazer outra cirurgia. Aí quem me operou? Doutor Lídio de Toledo. Lídio de Toledo, que era da seleção brasileira. Isso, me operou. Aí acabou a cirurgia, puta recuperação, fiquei lá quanto tempo recuperando. E não era como hoje. Tudo evolui, né? Sim. Medicina, tudo evolui. Naquela época não, né? Era diferente. Era muito primitivo perto de hoje. Primitivo, sim. Perto de hoje. E aí ele me chamava, mandava me buscar lá, o chofer da CBD me buscar, me levava lá, senta aí. E com a hora assim, só depende de você. A seleção de 82 está aí, só depende de você. Mas depende de mim, mas meu joelho nunca mais ficou bom. Nunca mais ficou bom. O que eu tomei de infiltração nesse joelho, olha, na época fazia muita infiltração. E aquilo, né? Você jogava... E aquilo doía pra caramba. Imagina. Tinha que tirar líquido direto depois de jogo, tudo tinha que tirar líquido, porque enchia de líquido. Então, puta, uma agulha, sabe? E tirava o líquido, e aí infiltrava, colocava medicação lá. Mas nunca mais fiquei bom. E nunca mais joguei a mesma coisa. Entendi. Nunca mais. Mas antes da gente avançar no Vasco, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar lá na Ponte Preta. Você chegou a treinar com o Oswaldo Brandão? Treinei. Você chegou a jogar com ele? Com o Oswaldo Brandão. Cheguei a jogar. Tanto que por isso que ele falava pra mim, do jeito de eu jogar... E como é que era o Oswaldo Brandão? Era sério. Porque é uma lenda. Era sério pra caramba. Era muito sério. Nossa, ele não gostava que a gente almoçasse e dormisse. Não gostava. O Tuta tinha um problema... Ele controlava tudo? Ele controlava. O Tuta tinha um problema de... O Tuta que você fala é o atacante da Ponte Preta. Que é irmão do Zé Maria. Irmão do Zé Maria do Corinthians. Ele era irmão do Zé Maria? Irmão do Zé. Irmão do Zé. Tanto quando jogava Ponte e Corinthians, eles falavam assim, estamos em casa, hoje o bicho vai para casa. Porque quem ganhar tá em casa. Eu ia para casa do Zé lá, da casa deles em Santana, em São Paulo. Zé Maria? Eles vinham para Araras, quando tinha jogo de férias, sabe? Sim. Vinha. Só que ele não podia descer em Araras. Para mim já era meio difícil descer. Para ele, então, aí eu comprava alguma coisa, né? E a gente ia jogar, jogava em Leme para ajudar não sei o quê, depois ia jogar jogos beneficentes, né? Sabe? Exatamente, sim, exatamente. Sim. E era assim. E o Tuta engordava muito, tinha facilidade para engordar. Então o Tuta, como o Oswaldo mandou, ia atrás dele no quarto para ver se ele estava dormindo. Ele não estava. O Tuta, na frente da ponte, não sei se você conhece, do estádio, tem umas árvores, tem uma escada, tem umas árvores, tá? Sim. Na Baixada, no final lá da subida, tem o estádio do Guarani, né? Porque você vê o outro. Para a esquerda, você descendo. Você vê o outro, né? Sim. Da ponte era logo lá em cima, né? Da ponte era em cima. Sei. E tinha escada, tinha árvores. O que o Tuta fazia? O Tuta almoçava e ia lá embaixo da árvore, deitava lá para dormir. Só que o Oswaldo Brandão, quando ele não achava no quarto, ele subia a arquibancada toda. Ia lá em cima da arquibancada e olhava de lá embaixo, o Tuta dormindo. Aí ele gritava, Truta! Ele chamava de Truta. Truta! O Tuta, nossa... Para de dormir, vamos, levanta aí. Pô, a gente ria pra caramba, né? O seu Oswaldo. Mas era muito sério, muito, sabe? Mas uma lenda do futebol brasileiro. Lenda, nossa senhora. Multicampeão, com Corinthians, Palmeiras. Agora, lenda mesmo, na Europa, eu fiquei abismado com o Otto Glória. Otto Glória? Onde nós descíamos, ele chegava, ele era a estrela. É mesmo? Porque ele foi vice-campeão mundial por Portugal em 66. Ele que era o treinador da seleção de portuguesa. Sim. E ele parece que foi vice-campeão. Então, qualquer lugar na Europa que você chegasse, nossa mãe, o homem era reverenciado, sabe? É mesmo? E eu não sabia disso também, né?
Então, E quando você foi lá meu com Deus. eles, quando você viajou para a Europa, chegou lá e encontrou esse cenário. Nossa, nós parávamos no aeroporto, ele chegava, não era o Dinamite, era o Otto Glória. Acredita? E o Roberto, quando nós disputamos esse torneio internacional em Sevilha, que nós fomos campeões, a final foi nós e o Barcelona. Foi aí Que ele foi negociado. que ele foi negociado Foi negociado no Barcelona. com o Barcelona. E como é que era Quando jogar nós com o voltamos. Roberto? Sou uma pessoa fantástica. É mesmo? Sempre rindo. Nunca vi ele sério, nunca vi ele bravo. Não, maravilhoso. Era um jogador, Maravilhoso. como jogador, era sensacional. Ele não era de drible, de coisa assim, não. Só que ele batia muito bem na bola. Uma visão de gol fantástica, entendeu? Aí tirava do goleiro, ele batia muito bem na bola. Muito bem na bola. E não tinha quem não gostasse do Roberto. Ele era um não tinha. gentleman, ele era um gentleman. É, um gentleman, exatamente, um gentleman. A gente percebia, E né? sempre sorrindo, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Fantástico ele, fantástico, fantástico. Inclusive é que eu nem lembrei de trazer, mas eu tenho fotos de viagem nossa. Pô, podia ter trazido, a gente Mesmo quando mostrava nós aqui. fomos campeões contra o Barcelona, saiu saiu no Brasil todo. Uma vez eu fui no Paraná, cheguei lá no Paraná, tinha foto minha no Paraná, esse negócio do campeão do cara vascaíno, sabe? Uhum. E inclusive ele é abraçado comigo, sabe assim, pô, essa hora dá saudade, sabe? Com certeza. Dá saudade. Com certeza. O Leão já era, sabe? Então, você pegou o Leão lá, né? Peguei. Mas o Leão era mala pra caramba, né? O Leão era assim. O Leão era um puxa de um profissional. Treinamento, horário, sabe? Não falhava em nada. Eu sei porque a gente conversou com o Sérgio Bergantin aqui, e o Sérgio Bergantin foi reserva dele no Palmeiras, Sim. o ex-goleiro da Ferroviária. Sim. Ele falava que o cara treinava um absurdo, né? É mesmo? De treinar, de horário, sabe? De responsabilidade Sei, profissional. sei. Um puta profissional. Eu imagino. Só que extra-campo, ele era chato. Ele era mala pra caramba. Mala. Eu sou fulano, não que ele falasse, mas só a maneira dele se comportar. Exatamente, o comportamento dele era assim, ó, tipo aí, sabe? Ele era mala. E como é que era em campo jogar com ele? Você não. é volante do Vasco, ele era goleiro. Como é que era? Não quanto a isso não. Não? Não. Normal assim, sabe? O negócio dele era fora campo, extra-campo. Extra-campo, nós íamos... eu vou falar umas coisas, parece que eu estou querendo dar uma de, sabe? Não, mas como eu sempre estudei, o Leão falava, ô Zanão, vamos pra praia. Vamos. Aí tinha alguns outros jogadores que falaram assim, vou junto. Falou assim, você não vai não. Eles falaram para mim, você acha que isso aí vai com a gente? Mas não sabe chegar lá, não sabe nem falar, mas, pelo amor de Deus, dá uma passar vergonha. Verdade, ele falava isso para mim. E não ia. E aí sempre me chamava, porque nós conversávamos a mesma, sabe? Falava a mesma língua, tinha a mesma formação. Isso, tínhamos a mesma Porque o Leão sempre foi um cara. Ele sempre embora estudou. ele fosse mala, mas ele era um cara formado, um cara que tinha formação. É por isso que eu estou distinguindo, sabe? Profissional e depois extra, sabe? Sempre foi, sabe? Fora ele era mesmo. Ele era meio empinado, né? Fora. Mas profissionalmente, trabalhador pra caramba. Entendi. E porque naquele ano o Vasco foi vice-campeão brasileiro. Foi, nós perdemos pro Internacional, não foi? Internacional. Pro Internacional, era um grande time, né? Era, Falcão. Então, e você chegou no Vasco e pegou um grande time também. Você jogava na Ponte, que tinha a melhor base dos anos 70. Pra gente falar aqui, pra quem não conhece a Ponte Preta, porque, né? Era muito bom. Nos anos 70, nos anos 80, a Ponte Preta tinha uma base assim, sensacional. E você sai da Ponte Preta e pega um Vasco da Gama também, um time maço. Como é que era jogar naquele time, meu? Era bom. Tinha Orlando, tinha Leão, Orlando Lelé, Gaúcho, Ivan e Marco Antônio. O Marco Antônio tinha sido da seleção de 70, lateral esquerdo, seleção titular. Ele se machucou, depois entrou o Everaldo. Mas é porque ele se machucou, que ele era titular. Só que esse aí já era como assim, ele era
Já era mais veterano. Fumava muito. Então, Fumava ele era muito. jogador, não era atleta. Exatamente. Ele fumava muito e corrida de cavalo. Sabe, aposta corrida de Após cavalo. corrida de cavalo. Fazia companhia pro Caju, Paulo César Caju, que era da noite e tal. Eu né? conversei uma vez com o Paulo César Caju. Você conheceu ele? Eu conheci. Eu vi uma vez. Jogou contra ele? Marcou ele? Não lembro de jogar. Mas eu ouvi uma vez, acho que ele foi lá no Vasco. Foi no Vasco. E era um grande jogador, né? Era um grande jogador. Eu estava falando, já esqueci o que eu estava falando. Tá vendo os probleminha? Não, então, o senhor estava falando, né? Ah, tá. Do time Aí do Vasco, tinha que era um grande time e tal. No meio campo era eu, era Leão, Orlando Lelé, Gaúcho, Ivan Marco Antônio. Eu, Guina e Paulinho. Wilsinho, Dinamite e Lito, que era um português que veio emprestado do Benfica para o Vasco na época. Sim. E que esse time aí que nós somos vice-campeão carioca e vice-campeão brasileiro. Era um grande time, né? Era um grande time. Era. Tanto que nós ganhamos o Barcelona lá, né? Sim. Paris Saint-Germain, Barcelona, Paulo Rossi, Perúdia, todo esse povo aí. Mas voltando um pouquinho, você estava falando do Marco Antônio, né? Que ele fumava, que ele gostava de corrida de cavalo e que aí eu coloquei o Caju no meio, porque o Caju também gostava, né? O Caju eu também era da noite. Eu já não sei do cavalo do Caju, não sei. Sei que ele era da noite. Ele apostava também. Sei que ele era da noite. Ele era da noite, né? Mas você chegou a jogar contra ele? Eu não lembro de ter jogado contra o Caju. Eu lembro uma vez que eu vi lá no Vasco. Entendi. Mas eu cheguei a conversar um pouco com ele, mas eu falho, agora não lembro direito. Eu não lembro. E os clássicos contra o Guarani e contra o Flamengo? Olha, era no Guarani, Ponte, brabo. É mesmo? É uma loucura. Uma loucura. Jogar o derby de Campinas não é fácil. É uma loucura. E você era contemporâneo? Era de cá, Oscar, Carlos, e no Guarani você tinha Careca, Neneca, Miranda, Zenon, Gomes. Você tinha Bozó, Capitão Bozó, Careca. Bozó. Eu lembro disso. A gente lembra. Bozó. Vocês se enfrentavam, esses times jogavam contra? Sim. Marcou Zenon, Zanon e Zenon. Meio, né? Uns falavam que era dupla caipira. Mas tínhamos, mas não era. Depois que acabavam os jogos, assim, não, mas no jogo, era puxado. E as torcidas? Nossa Senhora. Só que a Ponte tem muito mais torcida do que o Guarani. A Ponte. Sim. Muito mais torcida. Sim. Só que a torcida do Guarani já é mais elitizada. Sabe? Tá, entendi. Mais elitizada. A Ponte é mais povão. É por isso que acredito que seja isso que tenha mais torcida, sabe? Sim, a Ponte tem mais torcida que o Guarani em Campinas. Sabe? É um time mais popular, né? Exatamente. É mais povão mesmo, né? Povo. Entendi. É como o Corinthians, né? Que é povão. O Corinthians também é, né? Não, com certeza. Então é isso aí. E os clássicos do Vasco contra o Flamengo? Você chegou a fazer alguns? Já. E era assim, muita gente na nossa época. Era 135, sim. Era 135 mil, 140 mil naquela época, sabe? Sim, então, quando começava o jogo, às vezes a bola vinha, Roberto papai jogava a bola para mim para começar, porque antigamente saía tudo para trás. Saía tudo para trás, né? Eu jogava pertinho para não errar, para trabalhar o psicológico. Por quê? Olha, o profissional, se ele não tiver bem de cabeça, ele não joga. Então, eu ia entrar nesse assunto contigo. Naquela época, até passaram alguns ex-jogadores aqui e tal. Não, psicologia era o seguinte, era entrar em campo e fazer o melhor. E a gente nem ligava para a torcida e tal. Hoje você tem nas equipes técnicas, hoje, se você pegar o treinador do Palmeiras hoje, ele fala cabeça fria, coração quente. Então você tem uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de jogo e tal.
Mas como é que era isso naquela época? Porque vocês não tinham suporte psicólogo e tal, ia lá, conversava com as pessoas, ia lá, conversava com os profissionais e tal. O psicólogo era o seguinte, era a torcida lá, enfiando a mão na sua cara, te aplaudindo ou te xingando e tal, e você tinha que chegar em campo e fazer, né, o melhor. Como é que era profissionalmente, isso? O emocional é fundamental. O psicológico é fundamental. Se você não tiver bem de cabeça, você pode correr 50 quilômetros todo dia. Não vai. Se você não tiver com a cabeça boa, se você der 3 piques no estado daquele jeito que você está lá, você morre, você cansa. É impressionante. Só quem passa por isso é que vai entender isso. É um negócio... É uma absurdo. Coisa absurda. O emocional é fundamental. É fundamental. É porque você chega num estádio, num jogo, por exemplo, entre Vasco e Flamengo da época, aí você olha para um lado, você tem Zico, Adílio, Andrade, você olha para Júnior, sem contar os outros que eu não vou nem falar aqui. Leandro Fidiol e outras figuras, eu não vou nem falar aqui, né? E aí você olha para a torcida do estádio lá com 140 mil pessoas e fala, meu Deus do céu, se eu errar um passe aqui, o Zico sai na cara do gol, faz o gol. Eu tô morto. No dia seguinte, não tem o dia seguinte para mim. É por isso que eu tocava pertinho, para trabalhar minha cabeça, né? Falar de tocar pertinho, o dia que eu mais senti, quando fui jogar, como eu tinha vindo de Araras, da fazenda, aquilo que eu já contei para você agora. Nós ficamos um mês e pouco fazendo treinamento na seleção, treinamento para nós viajarmos para esse campeonato que tinha em Cannes, na França, tá? Fazendo preparação. E saí do sítio, quase lá da igreja, já fui convocado para a seleção brasileira. Então, para mim... Foi muito rápido. Eu fui muito precoce. Foi muito rápido. Aí, vamos lá, vamos viajar. Primeiro lugar, Grécia. Atenas. Nossa. Olha, nós chegamos no hotel assim. Só que, como a gente tinha estudado um pouco, eu sabia, boa, Acrópole, eu via que eu pensava aquela coisa. Aí abri a porta, a janela do meu quarto no hotel, à noite, nós chegamos à noite, aquilo tudo iluminado na minha cara. Assim, eu falei, meu Deus, até agora me arrepia. Até agora me arrepia. Aí, falei, nossa senhora, né? Bom, eu estou voltando ao que eu mais senti, primeira vez que eu senti mesmo. Aí, no dia do jogo, fomos lá jogar contra a seleção da Grécia. Sim. Lá no estádio, o estádio lotado. Imagina. Brasil naquela época, não é naquela época. Lotado o estádio. Daqui a pouco, nós ficamos perfilados assim, entrou o exército lá da Grécia, Grego. Aqueles soldados com aqueles capacetes dessa altura, assim, ó, sabe? Eu olhei aquilo, a hora que começou a tocar no Nacional, aí eu senti o baque. Ali eu senti, a primeira vez que eu senti mesmo, eu senti, parece que eu comecei a tremer, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, o peso que eu estava carregando ali, eu sentia que o que a camisa da seleção era pesada. Porque era muita coisa para minha cabeça, um menininho, 17 anos, sai daqui, vai... Saiu do sítio lá em Araras e de repente está lá na fazenda, lá em Atenas. Na fazenda Santa Cruz. Aí vai para um lugar daquele, tudo estádio lotado. Eu não tinha passado por isso, de negócio de hino nacional e seleção. Ah, meu Deus, a camisa pesou. Camisa pesou. Depois você vai jogando, você vai pegando experiência, assim, sabe? Você vai ficando muito mais forte psicologicamente, o emocional seu... você vai trabalhando isso, né? Isso. Mas não é fácil. É muita responsabilidade, sabe? E você tem que estar muito comprometido para poder jogar, sabe? Então eu vejo algumas declarações de alguns jogadores hoje que eu falo, não é possível, sabe? Não é possível que não tenha essa coisa de brigar, sabe? De brigar. Mas, sei lá, é outra época, são outros valores, não sei, ou a educação de cada um, eu não sei. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Para julgar ninguém, nós não podemos julgar ninguém, né? Cada um tem seus valores, seus conceitos, certo? Se é protestante, se é católico, se é corintiano, se é São Paulino, nós não temos o direito de julgar. A pessoa vai aquilo que ele acha que é melhor para ele, o que de repente o que é melhor para ele não é melhor para mim e vice-versa, né? Então julgar jamais.
Entendi. E aí você, quando você teve a lesão, então, voltando um pouquinho, você teve a lesão no joelho, aí você teve uma lesão depois no Vasco, e como é que foi isso? Como é que foi você tomar a decisão de parar de jogar? Não, quem chegou a falar que eu tinha que parar foi o Dr. Lídio. Ah, foi o Dr. Lídio que falou para você? Dr. Lídio. Inclusive, você tinha quantos anos? Eu tinha 20... Eu acho que 28, eu não lembro direito. Tudo bem. Só que quem me levou, que o Dr. Lídio queria me ver, quem me levou no consultório foi o Rondinelli. Sabe o Rondinelli? O Rondinelli que era zagueiro do Flamengo. Isso, Sei. mas ele tinha ido pro Vasco uma época lá, aí ele falou, eu levo você. Aí me levou lá e o Dr. Lídio falou assim, eu tenho uma notícia para te dar, não é boa, você não pode mais jogar profissionalmente, esquece. Você não tem mais cartilagem no joelho, não tem mais nada, sabe? Então, aí falei, nossa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Entendi. Aí fui embora e comecei a trabalhar, fiz entrevistas no laboratório, né? E aí o futebol me deu uma ajuda, porque o gerente do laboratório era fã meu. Ah, tá. Sabe? Sei. Me ajudou a entrar no laboratório. Entendi. Então me ajudou. Entendi. Só que ele falou, só que é o seguinte, você vai ter que estudar pra caramba, hein? Porque você não vai ficar aqui só porque eu gosto da sua bola, não sei o que. Não, você vai ter que estudar, porque aí eu vai me comprometer. Sim, claro. Eu falei, uma coisa... Não, nada a ver, né? Mas ele me ajudou. Aí eu estudava de madrugada, de noite, de dia, de tudo, sabe? E comecei a fazer propaganda. Médica. E tanto que eu cheguei à gerência, né? Sim, mas aí o senhor nunca pensou em voltar a trabalhar com futebol? Não. Ser treinador ou trabalhar com a molecada? Nunca pensou nisso? Não, nunca. Inclusive nós conversamos, eu e os caras, a respeito disso. Ele pensa, nós pensamos iguais, sabe? É difícil ver jogo. É muito difícil ver jogo. A não ser que tenha um jogo muito bom mesmo, sabe? Que vou jogar. Senão nem vejo outra coisa na televisão, sabe? Eu vejo muita televisão e leio. Porque eu não posso fazer mais nada, não posso... Você nunca mais também viu o Oscar... Não, Oscar vejo. Treinando os times, enfim e tal. Mas ele está enfiado no futebol? Ele está lá. Ele é empresário? Hoje ele é empresário, Ele né? está lá, faz tempo já que ele é, né? E esse lugar que ele montou, esse CT, você podia conhecer um dia. É maravilhoso. Tem tudo, tem academia dentro do coisa, tem hotel bom pra caramba, academia, fisioterapia, tudo que você pensar. Tem laguinho para quem gosta de pescar, quem quer pescar, joga o peixe de novo lá. Mas é muito bonito, é muito organizado, é muito bonito, muito bonito. E nós íamos, antes, quando nós éramos juvenis ainda, nós pegávamos, quando eu falei antes que eu ia para casa dele, ele vinha para minha casa, nós pegávamos um ônibus em Campinas, quando nós íamos para lá, para casa dele, onde ele montou lá, esse hotel, essa coisa, era a fazenda da avó dele. Ah, era a fazenda da avó dele. Da avó dele, era a fazenda da avó dele. E lá ele montou esse resort. Entendi. Entendeu? E nós íamos lá dar tirinha de espingarda de pressão em latinha de bastomate, em latinha de óleo, não em passarinho. Sabe? E depois, por fim, acabou montando lá. É muito bonito. E os caras já vêm de uma família já estruturada também, sabe? Sim, percebe-se. O irmão dele foi prefeito 2 vezes de Monticello, foi falecido já o Todd, as irmãs são todas bem, então, toda a família bem, sabe? Família bem. Então tinha estrutura, educação, né? Era também uma pessoa diferenciada. Tá certo. E hoje o filho dele, o Matheus, é que toma conta lá. Ele nem quer mais tomar conta. Ele fica mais lá, sabe? Porque as pessoas, que os caras, todo mundo quer tirar uma foto com ele, vê-lo, né? Claro, conversar com ele, sabe? Então, mas ele conversou comigo há acho que uns 20 dias atrás. Aí ele falou: se você conseguir uma ponte com ele para ele bater um papo com a gente faz por internet, pelo Google. Se você conseguir uma ponte para a gente bater um papo com ele. Eu posso tentar, mas não vou, porque ele não gosta muito, não.
Ele não gosta. Inclusive eu vi no computador esses dias ele falando, nossa, saiu uma entrevista muito grande dele no computador, muito grande, dá para ler um monte. E ele cita meu nome. Eu fiquei contente, é verdade. Me citou, que nós começamos junto. Porque depois ele jogou a Copa de 82, sim. Ele jogou a Copa de 86. Sim, né? Sim. Era zagueiro titular. Aí inclusive eu chamei o meu genro. O meu genro encheu o saco. Você jogava nada, sabe? Meu genro, né? Aí eu falei, eu comecei a ler a entrevista dele lá embaixo, ele falando de mim. Eu falei, vem cá. Eu chamei ele, vem aqui. Eu tava lá, lê aqui. Ele falou, Seu Zanon, foi um prazerzaço recebê-lo aqui, bater um papo com você. Prazer todo meu. A universidade agradece demais a sua presença. Não sei nem como te agradecer a presença aqui. Nossa, quem agradece sou eu e estou envaidecido pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito um abraço, obrigado. Viu? Muito obrigado. Outro. Fica com Deus.